Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne. A Ilha Misteriosa, parte 20. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão inscreva-se. Quer ouvir mais histórias de Júlio Verne? Confira a nossa playlist. Aproveite o audiolivro. O inverno chegou com o mês de junho, que corresponde ao dezembro das zonas boreais, e a atividade principal dos colonos passou a ser a confecção de roupas quentes e resistentes. A lã dos carneiros do curral havia sido tosquiada, e agora bastava transformar a valiosa matéria têxtil em tecido. Desnecessário dizer que Cyrus Smith, não tendo à sua disposição máquinas de cardar, pentear, alisar, esticar, retorcer, nem mulligene, nem self-acting para fiar a lã, nem tear para tecê-la, foi obrigado a proceder de maneira mais rudimentar, a fim de economizar a fiação e a tecelagem. E, com efeito, ele se propunha pura e simplesmente a utilizar a propriedade particular aos filamentos da lã, quando pressionados em todos os sentidos, de se emaranhar e constituir, mediante seu simples entrecruzamento, o tecido chamado feltro. Esse feltro, portanto, podia ser obtido por meio de uma simples pisoagem, operação que, embora diminua a maleabilidade do tecido, aumenta de modo considerável suas propriedades caloríferas. Ora, precisamente, a lã fornecida pelos carneiros selvagens era feita de fios muito curtos, o que é um bom ponto de partida para a feltragem. O engenheiro, auxiliado pelos companheiros, inclusive Pencroff, mais uma vez forçado a abandonar seu barco, deu início aos procedimentos preliminares, que tiveram por finalidade desvencilhar a lã daquela substância oleosa e gordurosa de que é impregnada, conhecida como suarda. Essa lavagem é feita em tinas cheias d'água, a uma temperatura de 70 graus, nas quais a lã permanece mergulhada durante 24 horas. Em seguida, esta passa por uma lavagem profunda por meio de banhos de soda. Depois de bem seca pela pressão, está em condições de ser pisoada, isto é, produzir um pano forte, grosseiro, sem dúvida, e sem valor algum num centro industrial da Europa ou da América, mas que, de certo, encontraria alta cotação nos mercados da Ilha Lincoln. Era um tipo de têxtil conhecido desde tempos remotos, e, com efeito, os primeiros panos de lã foram confeccionados mediante o processo empregado por Cyrus Smith. Seu talento de engenheiro lhe foi muito útil na construção da máquina de pesoar, pois, habilidosamente, ele conseguiu aproveitar a força mecânica, não utilizada até o momento da queda d'água da praia, para mover uma espécie de prensa ou pisão. Era tudo muito rudimentar. Uma árvore, dotada de cames, que erguiam e deixavam cair alternadamente soquetes verticais, lagares destinados a receber a lã, em cujo interior esses soquetes caíam. Uma estrutura em forma de andaime, contendo e conectando todo o sistema. Assim se apresentava o referido mecanismo, e assim foi durante séculos, até o momento em que alguém teve a ideia de substituir esses soquetes por cilindros compressores e submeter o material não mais a uma simples prensagem, mas uma verdadeira laminação. A operação, dirigida com maestria por Cyrus Smith, foi um sucesso. A lã, previamente borrifada com uma solução saponácea destinada a, de um lado, facilitar a cardagem, a aproximação, a compressão e a maleabilidade, e de outro, a impedir a alteração pela pisoagem. Saiu do pistão
sob forma de uma grossa toalha de feltro. As estrias e asperezas de que o fiapo de lã é naturalmente dotado haviam se agarrado e urdido tão bem que formaram um pano apto a confeccionar tanto roupas como cobertores. Não era, evidentemente, nem merinos, nem musselina, nem cachemira escocesa, nem estofe, nem repes, nem cetim da China, nem de Orleans, nem alpaca, nem algodão, nem flanela. Era feltro lincolniano. E agora, a Ilha Lincoln contava com mais uma indústria. Os colonos obtiveram, então, além de boas roupas, grossos cobertores, e puderam aguardar sem temor a chegada do inverno de 1866 e 1867. Com efeito, em 20 de junho, um frio mais intenso começou a imperar. E para sua grande decepção, Pencroff foi obrigado a interromper a construção do barco, que, aliás, teria de estar pronto para a primavera seguinte. A ideia fixa do Marujo era fazer uma expedição de reconhecimento até a Ilha Tabor, embora Cyrus Smith não aprovasse essa viagem, movida por mera curiosidade, pois, evidentemente, não havia qualquer esperança de encontrar socorro naquele rochedo deserto e semiárido. Uma viagem de 150 milhas, numa embarcação relativamente pequena, por mares desconhecidos, isso não deixava de lhe causar certa apreensão. Se a embarcação, uma vez ao largo, se visse na impossibilidade de alcançar Tabor e impedida de regressar à Ilha Lincoln, o que seria dela no meio daquele Pacífico tão prodígio em catástrofes? Cyrus Smith conversava frequentemente a respeito desse projeto com Pencroff, encontrando no Marujo uma obstinação incomum em realizar aquela viagem. Obstinação de que o próprio Marujo não se dava conta. "Pense bem, amigo", disse-lhe um dia o engenheiro. "Após falar tão bem da Ilha Lincoln, após manifestar tantas vezes a saudade que sentiria se tivesse de abandoná-la, você é o primeiro a querer deixá-la." "Deixá-la só por alguns dias", respondeu Pencroff. "Só por alguns dias, Sr. Cyrus. O tempo de ir e voltar, de ver que rochedo é esse." "Mas ele não chega nem aos pés da Ilha Lincoln." "Tenho certeza disso." "Então, por que aventurar-se?" "Para saber o que acontece na Ilha Tabor." "Mas não acontece nada. Não pode acontecer nada lá." "Quem sabe?" "E se for surpreendido por alguma tempestade?" "Isso é raro nessa estação", argumentou Pencroff. "Entretanto, Sr. Cyrus, como é bom prever tudo, peço-lhe para levar Harbert comigo nessa viagem." "Pencroff", perguntou o engenheiro, pousando a mão no ombro do Marujo, "se acontecesse alguma desgraça a você e a essa criança que o acaso transformou em nosso filho, acha que viríamos a nos consolar um dia?" "Sr. Cyrus", retrucou Pencroff com uma confiança inabalável, "não lhes daremos esse desgosto. Proponho que voltemos a falar dessa viagem em um momento mais propício, pois imagino que depois de ver o nosso barco bem emadeirado e acastelado, de observar como ele se comporta no mar, depois de circunnavegar nossa ilha, pois faremos isso juntos, imagino que não hesitará mais em me deixar partir. Não lhe escondo que seu barco será uma obra-prima." "Diga, pelo menos, nosso barco, Pencroff", respondeu o engenheiro, momentaneamente desconcertado. A conversa terminou dessa forma, para recomeçar mais tarde, sem que nenhum dos dois arredasse pé de seu ponto de vista. A primeira nevasca veio no fim de junho. Embora antes disso o curral tivesse sido abastecido, dispensando as visitas diárias,
decidiram vistoriá-lo pelo menos uma vez por semana. Os mundéus foram novamente montados, bem como testados os dispositivos fabricados por Cyrus Smith. As barbatanas curvas, aprisionadas num estojo de gelo e revestidas por espessa camada de gordura, foram instaladas na orla da floresta, no ponto pelo qual os animais costumavam passar a caminho do lago. Para grande satisfação do engenheiro, essa invenção, copiada dos pescadores aleutes, foi muito bem sucedida. Uma dúzia de raposas, alguns javalis e até mesmo uma onça se deixaram iludir e foram encontrados mortos, com o estômago perfurado pelas barbatanas dilatadas. Aqui faz-se necessário relatar um experimento, isto é, a primeira tentativa feita pelos colonos de se comunicar com seus semelhantes. Gideon Spilett já pensara várias vezes em lançar ao mar uma mensagem de dentro de uma garrafa, que as correntes pudessem carregar até uma costa habitada, ou em usar pombos para isso. Mas como esperar seriamente que pombos ou garrafas pudessem transpor a distância que separava a ilha de qualquer terra, a saber, 2.000 quilômetros? Pura maluquice. Em 30 de junho, contudo, capturaram, não sem dificuldade, um albatroz, ferido levemente na pata por um tiro de espingarda disparado por Harbert. Era uma ave magnífica, da família desses grandes voadores, cuja envergadura das asas alcança 3 metros e que podem atravessar oceanos tão extensos quanto o Pacífico. Harbert bem queria ter conservado aquela ave soberba, cujo ferimento curou rapidamente e amestrá-la. No entanto, após Gideon Spilett declarar que não podiam perder a oportunidade de usar aquele carteiro para se comunicarem com as terras do Pacífico, Harbert foi obrigado a ceder. Afinal, se o albatroz viera de alguma região habitada, não deixaria de para lá voltar quando solto. Quem sabe, Gideon Spilett, em quem às vezes o jornalista renascia, no fundo não vibrava por entregar às mãos do acaso uma reportagem bombástica, descrevendo as aventuras dos colonos da ilha Lincoln. Que sucesso para o correspondente oficial do New York Herald e para o número que contivesse a reportagem, se um dia ela chegasse ao endereço de seu diretor, o honradíssimo John Bennett. Gideon Spilett redigiu então uma mensagem sucinta, que foi acondicionada num saco de lona forte e calafetada, suplicando a quem a encontrasse que a fizesse chegar à redação do New York Herald. Prenderam o saco no pescoço do albatroz e não em sua pata, pois essas aves costumam descansar na superfície do mar. Em seguida, devolveram a liberdade ao veloz carteiro aéreo, e não foi sem um sentimento de emoção que os colonos o viram desaparecer ao longe nas brumas do ocidente. Que direção ele tomou? Perguntou Pencroff. A da Nova Zelândia. Boa viagem! Exclamou o marujo, que, por sinal, não esperava grandes resultados daquele método de correspondência. O inverno trouxe o trabalho de volta para o interior de Granite House. Remendo de roupas, confecções diversas, entre elas a das velas da embarcação, cortadas da inesgotável lona do aeróstato. O frio persistiu durante o mês de julho, e nem lenha nem carvão foram poupados. Cyrus Smith instalara uma segunda lareira no salão, e era lá que passavam as longas noites. Conversavam enquanto trabalhavam, liam quando as mãos ficavam ociosas, e o tempo transcorria com proveito para todos. Era um verdadeiro prazer para os colonos quando, daquela sala bem iluminada pelas velas e bem aquecida pelo carvão, após um jantar revigorante, o café de sabugueiro fumegando na xícara, os cachimbos empenachando-se com sua fumaça aromática,
ouviam a tempestade estrugir do lado de fora. Seria um bem-estar absoluto se isso pudesse existir para quem está longe de seus semelhantes e sem comunicação possível com eles. Conversavam sempre sobre a pátria, os amigos que haviam deixado, a grandeza da República Americana, cuja influência só viria a aumentar. Cyrus Smith, que se envolvera a fundo nos assuntos da União, despertava grande interesse dos ouvintes com suas histórias, pontos de vista e prognósticos. Um dia, Gideon Spilett chegou a lhe dizer: "Mas, afinal de contas, Cyrus, não acha que todo esse movimento industrial e comercial, para o qual prevê uma progressão constante, corre o risco de um dia ser interrompido?" Interrompido? E por quê? Ora essa, pela falta de carvão, o qual podemos considerar indubitavelmente o mais valioso de todos os minérios. De fato, concordou o engenheiro. E parece até que a natureza quis confirmar esse valor ao criar o diamante, que não passa de puro carbono cristalizado. "Não está querendo dizer, Sr. Cyrus", replicou Pencroff, "que passaremos a queimar diamante em lugar de carvão nos bojos das caldeiras." "Claro que não, meu amigo", respondeu Cyrus Smith. "Mesmo assim, insisto", volveu Gideon Spilett. "Não acha que um dia não haverá mais carvão?" "Oh, as jazidas carboníferas ainda são consideráveis, e os 100.000 operários que extraem anualmente 100 milhões de quintais métricos estão longe de havê-las exaurido. Com o aumento exponencial do consumo de carvão de terra", raciocinou Gideon Spilett, "não podemos prever que esses 100.000 operários em breve serão 200.000 e que a extração será duplicada?" "Sem dúvida. Contudo, depois das jazidas da Europa, que novas máquinas logo permitirão explorar mais a fundo, as jazidas da América e da Austrália produzirão para o consumo da indústria por muito tempo ainda." "Quanto tempo?" perguntou o repórter. "Pelo menos 250 ou 300 anos. "O que é tranquilizador para nós", interveio Pencroff, "mas preocupante para nossos sobrinhos, bisnetos." "Descobrirão outra coisa", disse Harbert. "Tomara", respondeu Gideon Spilett, "pois afinal, sem carvão, é o fim das máquinas, e sem elas, nada de estradas de ferro, barcos a vapor, fábricas, nada do que exige o progresso da vida moderna." "Mas o que descobrirão?" indagou Pencroff. "É capaz de imaginar, Sr. Cyrus?" "Aproximadamente, amigo." "E o que será queimado no lugar do carvão?" "Água", respondeu Cyrus Smith. "Água?" exclamou Pencroff. "Água para aquecer barcos a vapor e locomotivas? Água para esquentar água?" "Sim, mas água decomposta em seus elementos constitutivos", explicou Cyrus Smith. "E decomposta, sem dúvida, pela eletricidade, que terá se tornado então uma força poderosa e controlável, pois todas as grandes descobertas, por uma lei inexplicável, parecem convergir e complementar-se num mesmo momento. Sim, amigos, creio que um dia a água será empregada como combustível, que o hidrogênio e o oxigênio que a compõem, utilizados isolada ou simultaneamente, fornecerão uma fonte de calor e luz inesgotáveis, e de uma intensidade de que o carvão seria incapaz. Um dia, os porões dos steamers e os tenders das locomotivas, em vez de carvão, serão abastecidos com esses dois gases comprimidos, que queimarão nas caldeiras com imenso poder calorífico. Por conseguinte, nada a temer. Enquanto esta terra for habitada,
Ela proverá as necessidades de seus habitantes e, assim como jamais lhe faltarão espécimes do reino vegetal, mineral ou animal, jamais lhes faltarão luz e calor. Dito isso, creio que, quando se esgotarem as jazidas de carvão mineral, nos aqueceremos com água. A água é o carvão do futuro. Eu gostaria de presenciar isso, disse o marujo. Levantou cedo demais, mestre Pencroff, respondeu Nab, em sua única participação na conversa. Todavia, não foram as palavras de Nab que encerraram a conversa, e sim os latidos de Top, que rebentaram mais uma vez naquela entonação estranha que já preocupara o engenheiro. Ao mesmo tempo, o cão voltara a girar ao redor da boca do poço que se abria na ponta do corredor interno. Por que será que Top continua a latir dessa forma? Interrogou Pencroff. E Jup a rosnar, acrescentou Harbert. Com efeito, o orangotango, juntando-se ao cão, dava inequívocos sinais de agitação. E, detalhe singular, os dois animais pareciam mais inquietos do que irritados. É evidente, sugeriu Gideon Spilett, que esse poço está em comunicação direta com o mar, e que de tempos em tempos algum animal marinho vem respirar no fundo. Exatamente, concordou o marujo. E esta é a única explicação possível. Vamos, Top, silêncio! Acrescentou Pencroff, voltando-se para o cão. E você, Jup, para o quarto! O macaco e o cão se calaram. Jup foi se deitar, mas Top permaneceu no salão e continuou a emitir pequenos rosnados durante toda a noite. Ninguém aludiu mais àquele incidente, o qual, no entanto, deixou o engenheiro com um semblante preocupado. Durante o resto do mês de julho, chuva e frio se alternaram. A temperatura não caiu tanto quanto no inverno anterior, e seu mínimo não ultrapassou menos 13 graus Celsius. De toda forma, embora menos frio, foi um inverno permeado por tempestades e ventanias. Violentas ressacas mais uma vez comprometeram as chaminés. Parecia que um maremoto, provocado por algum abalo submarino, levantava ondas monstruosas e as precipitava contra a muralha de Granite House. Debruçados nas janelas e vendo aquelas massas líquidas descomunais quebrando sob seus olhos, só restava aos colonos admirar o magnífico espetáculo da fúria imponente do oceano. As vagas, entrechocando-se, formavam uma espuma deslumbrante. A praia inteira sumia sob o raivoso aguaceiro, e o maciço parecia despontar do próprio mar, cujos vapores erguiam-se a uma altura de mais de 10 metros. Durante essas tempestades, devido às constantes quedas de árvores, era problemático aventurar-se pelas veredas da ilha. Perigoso, inclusive. Mesmo assim, os colonos não deixaram passar uma semana sem fazer pelo menos uma visita ao curral. Felizmente, o cercado, protegido pelo contraforte sudeste do Monte Franklin, não sofreu grandes ataques do furacão, que poupou as árvores, os galpões e a cerca. Mas o terreiro, instalado no planalto do mirante e, por conseguinte, diretamente exposto às ventanias oriundas do leste, sofreu grandes e inevitáveis estragos. O pombal foi destelhado 2 vezes e a barreira desmoronou. Tudo isso teria de ser refeito com mais solidez, pois agora estava claro que a ilha Lincoln se assentava numa zona turbulenta do Pacífico. Parecia realmente que ela constituía o ponto central de portentosos furacões, que cingiam como a fieira a um peão. Com a ressalva de que, no entanto, era o peão que ficava imóvel e a fieira que rodava.
Durante a primeira semana do mês de agosto, as rajadas foram diminuindo e a atmosfera revestiu-se de uma calma que ela parecia nunca haver perdido. Simultaneamente, a temperatura caiu. O frio voltou a se instalar e a coluna termobérica desceu até os menos 22 graus. No dia 3 de agosto, uma expedição programada com alguns dias de antecedência foi feita à região sudeste da ilha, na direção do Pântano das Tadornas. O que atraía os caçadores eram as aves aquáticas, que lá estabeleciam sua querência de inverno. Patos selvagens, narcejas, marrecas, mergulhões abundavam, e ficou decidido que dedicariam um dia inteiro a uma incursão contra essas aves. Não só Gideon Spilett e Harbert, como também Pencroff e Nab tomaram parte na expedição. Sozinho, Cyrus Smith, alegando trabalho, não se juntou a eles e permaneceu em Granite House. Os caçadores então tomaram a estrada de Porto Balão e dirigiram-se ao pântano, após prometerem voltar no fim do dia. Top e Jup os acompanhavam. Assim que atravessaram a ponte do Mercy, o engenheiro levantou-a e regressou a Granite House com o intento de pôr em execução um plano para o qual desejava estar sozinho. Ora, esse plano era explorar meticulosamente o poço interno, cuja entrada se abria no corredor de Granite House e que se comunicava com o mar, uma vez que antigamente servia de passagem para as águas do lago. Por que Top rondava com tanta frequência aquele orifício? Por que deixava escapar latidos tão estranhos quando uma espécie de inquietude o reconduzia na direção do poço? Por que Jup juntava-se a Top numa espécie de ansiedade compartilhada? Aquele poço teria outras ramificações além da comunicação vertical com o mar? Conduzia a outras regiões da ilha? Eis o que Cyrus Smith queria saber. E, antes de tudo, estar sozinho para saber. Resolvera, então, empreender a exploração do poço durante uma ausência dos companheiros, e a ocasião chegara. Era fácil descer até o fundo do poço usando a escada de corda, desativada desde a instalação do elevador e cujo comprimento era suficiente. Foi o que fez o engenheiro. Arrastou a escada até a boca do poço, cujo diâmetro media cerca de 1,80 m, e após prender solidamente sua ponta superior, desenrolou-a dentro do buraco. Em seguida, tendo acendido uma lamparina, pegou um revólver, enfiou um facão no cinto e começou a descer os primeiros degraus. A parede não apresentava falhas em nenhum ponto, embora de quando em quando surgissem algumas arestas na rocha. Ora, por meio daquelas arestas, uma criatura ágil poderia realmente ter subido até a entrada do poço. Apesar dessa observação, passeando com cuidado sua lanterna por aquelas arestas, o engenheiro não encontrou nenhuma marca ou rachadura que sugerisse terem servido para uma escalada antiga ou recente. Cyrus Smith desceu mais profundamente, iluminando todos os recantos das paredes, e nada viu de suspeito. Quando alcançou os últimos degraus, sentiu a superfície da água, então perfeitamente calma. Nem no seu nível, nem em qualquer outra parte do poço, abria-se galeria lateral que pudesse se ramificar no interior do maciço. As paredes, nas quais Cyrus Smith bateu com o cabo do facão, não ecoavam. Era um granito compacto, através do qual nenhum ser vivo seria capaz de abrir caminho. Para chegar ao fundo do poço e subir depois até a sua boca, cumpria necessariamente passar por aquele canal, sempre imerso, que colocava o poço em comunicação com o mar através do subsolo rochoso da praia,
e isso só era possível a animais marinhos. Quanto à questão de saber aonde desembocava o canal, em que ponto do litoral e a que profundidade, impossível resolvê-la. Cyrus Smith, então, concluídas suas buscas, retirou a escada, cobriu novamente a boca do poço e, todo pensativo, voltou ao salão de Granite House, ruminando. Nada vi, mas, mesmo assim, alguma coisa há. À noitinha, após uma proveitosa caçada, e trazendo o que era possível para eles, os 4 caçadores regressaram, literalmente, carregados de animais abatidos. Top tinha um rosário de marrecas a rebio em volta do pescoço, e Jupe, cinturões de narcejas. Pronto, mestre Pencroff! Exclamou Nab. Já temos com que nos entreter. Conservas, patês, faremos uma reserva e tanto. Mas preciso de ajuda. Conto consigo, mestre Pencroff. Não, Nab, respondeu o marujo. A enxárcia do barco me chama. Terá de se virar sem a minha assessoria. E o senhor Harbert? Amanhã tenho de ir ao curral, Nab, disse o rapaz. Será então o senhor Spilett, que irá me ajudar? Só se for para lhe fazer companhia, Nab, respondeu o repórter. Mas aviso desde já que, se me revelar suas receitas, eu as publicarei. Como julgar melhor, senhor Spilett, respondeu Nab. Como julgar melhor. Foi assim que, no dia seguinte, Gideon Spilett, transformado em ajudante de Nab, instalou-se em seu laboratório culinário. Antes disso, porém, o engenheiro comunicara-lhe o resultado das buscas efetuadas na véspera, e a esse respeito, o repórter foi da opinião do amigo, isto é, que embora nada tivesse sido encontrado, não deixava de subsistir um enigma. A onda de frio perseverou ainda por uma semana, e exceto para cuidar do terreiro, os colonos não deixaram Granite House. A casa vivia perfumada pelos aromas deliciosos emanados das engenhosas receitas de Nab e do repórter. Mas nem todo o butim da caçada no pântano foi transformado em conservas. Como as peças conservaram-se perfeitamente naquele frio intenso, patos selvagens e outras aves foram consumidos frescos e declarados superiores a quaisquer outros animais aquáticos do mundo conhecido. Durante aquela semana, Pencroff, auxiliado por Harbert, que manejava habilidosamente a agulha da feitura dos velames, trabalhou com tanto ardor que as velas da embarcação ficaram prontas. Cordas de cânhamo não faltavam, graças à enxárcia recuperada junto com o envelope do balão. Cabos e cordas da rede, tudo era feito num excelente fio, do que o marujo tirou bom partido. As velas foram guarnecidas com resistentes relingas, e ainda sobrou com o que fabricar adriças, ovéns, escotas e etc. Quanto às roldanas e polias, a conselho de Pencroff, e usando o torno, Cyrus Smith produziu a quantidade necessária. Aconteceu então de o recheio da embarcação ficar pronto muito antes da embarcação propriamente dita. Pencroff hasteou inclusive uma bandeira azul, vermelha e branca, cujas cores haviam sido fornecidas por certas plantas tintoriais muito abundantes na ilha. Detalhe: as 37 estrelas, representando os 37 estados da União, que resplandeciam no pavilhão dos iates americanos, o marujo acrescentara uma 38ª, a estrela do estado de Lincoln, pois já considerava sua ilha anexada à Grande República. E, ele dizia, se não é de fato, é de coração. Nesse interim, a bandeira foi hasteada na janela central de Granite House,
e os colonos a saudaram com 3 urras. A estação fria chegava ao fim, e parecia que aquele segundo inverno transcorreria sem incidentes graves, quando na noite de 11 de agosto, o Planalto do Mirante viu-se ameaçado por uma devastação completa. Dormiam os colonos profundamente após um dia cheio, quando, em torno das 4 horas da madrugada, foram subitamente despertados pelos latidos de Top. Dessa vez, o cão não latia próximo à boca do poço, mas na soleira da porta, jogando-se em cima dela como se quisesse arrombá-la. Jupe, por sua vez, emitia gritos estridentes. O que há, Top? Exclamou Nab, primeiro a acordar. Mas o cão continuou a latir ainda mais furioso. O que pode ser? Indagou Cyrus Smith. E todos, vestindo-se às pressas, precipitaram-se para as janelas do recinto que abriram. Sob seus olhos desdobrava-se um tapete de neve, cuja brancura mal se percebia naquela noite quase indevassável. Os colonos nada viam, apenas ouviam latidos estranhos em meio à penumbra. Tudo indicava que a praia fora invadida por um certo número de animais que não era possível distinguir. O que é? Gritou Pencroff. Lobos, onças ou macacos? Respondeu Nab. Diabos! Eles podem alcançar o Planalto! E o nosso terreiro? Preocupou-se Harbert. E as nossas plantações? Mas por onde eles passaram? Perguntou Pencroff. Devem ter atravessado o pontilhão da praia, respondeu o engenheiro, que algum de nós se esqueceu de fechar. Com efeito, admitiu Spilett. Lembro-me de tê-lo deixado aberto. Que coisa feia, Sr. Spilett! Exclamou o marujo. O que está feito, respondeu Cyrus Smith. Analisemos as medidas a serem tomadas. Foram essas as perguntas e respostas rapidamente trocadas entre Cyrus Smith e seus companheiros. Fato é que a ponte fora atravessada, a praia invadida por animais, e estes, fossem quais fossem, podiam, subindo a margem esquerda do Mercy, alcançar o Planalto do Mirante. Logo, melhor se apressarem e, em caso de necessidade, combatê-los. Mas que animais serão? Perguntou pela segunda vez um deles, no momento em que os latidos ressoavam ainda mais alto. Aqueles sons fizeram Harbert estremecer. Lembrou-se de já tê-los ouvido durante sua primeira visita à nascente do Código Vermelho. São cachorros do mato! São raposas! Ele disse. Avante! Insuflou o marujo. E todos, armando-se com machados, espingardas e revólveres, precipitaram-se para o cesto do elevador e alcançaram a praia. Cachorros do mato em alcateia, fustigados pela fome, são animais perigosos. Mesmo assim, os colonos não hesitaram em se lançar no meio do bando e, com alguns poucos disparos, piscando na escuridão, fizeram recuar os primeiros agressores. O mais importante era impedir os saqueadores de subir ao Planalto do Mirante, pois as plantações e o terreiro ficariam à sua mercê, e imensos, talvez irreparáveis danos, sobretudo no que se referia ao campo de trigo, de certo se produziriam. Porém, como a invasão do Planalto só podia ser feita pela margem esquerda do Mercy, bastava erguer contra os cachorros do mato uma barreira intransponível no recanto da praia, compreendido entre o rio e o paredão de granito. Isso foi compreendido por todos, e a uma ordem de Cyrus Smith, alcançaram o local designado, enquanto o bando de cachorros avançava no breu. Cyrus Smith, Gideon Spilett, Harbert, Pencroff e Nab
Distribuíram-se então de maneira a formar uma linha intransponível. Top, arreganhando suas poderosas mandíbulas, precedia os colonos, seguido por Jup, armado com um cajado nodoso que ele agitava feito um tacape. Era uma noite trevosa. Apenas o clarão dos disparos permitia ver os agressores, que deviam ser no mínimo uma centena, e cujos olhos luziam como brasas. "Eles não podem passar!" exclamou Pencroff. Não passarão! Respondeu o engenheiro. Se não passaram, porém, não foi porque não tentaram. As últimas fileiras empurravam as primeiras, e uma luta encarniçada estourou, durante a qual não faltaram tiros e machadadas. Diversos cadáveres de cachorros do mato já cobriam o terreno, mas o bando parecia não diminuir, dando a impressão de renovar-se incessantemente através do pontilhão da praia. Os colonos, logo obrigados a partir para o corpo a corpo, terminaram se ferindo, felizmente sem gravidade. Com um tiro de revólver, Harbert salvara Nab, em cujas costas um cachorro do mato acabava de se abater como um tigre. Top lutava com verdadeiro furor, saltando na garganta das raposas e estrangulando-as sumariamente. Jup, armado com seu porrete, espalhava bordoadas, e não fora à toa que o haviam posicionado na retaguarda. Dotado, sem dúvida, de uma visão que lhe permitia guiar-se nas trevas, estava sempre no local mais intenso da luta, emitindo de vez em quando um silvo agudo, que nele era sinal de extremo júbilo. Num dado momento, investiu tão fundo contra as fileiras de animais que, ao clarão de um disparo, foi possível vê-lo cercado por 5 ou 6 cachorros grandes, aos quais enfrentou com raro sangue frio. A luta, contudo, após uma resistência de 2 longas horas, viria a terminar com a vitória dos colonos. As primeiras luzes do amanhecer, sem dúvida, contribuíram para a retirada dos agressores, que debandaram para o norte, atravessando de volta o pontilhão, que Nab correu para erguer imediatamente. Quando o dia iluminou suficientemente o campo de batalha, os colonos puderam contar 600 de cadáveres espalhados pela praia. "E Jup?" exclamou Pencroff. "Onde está Jup?" Jup desaparecera. Nab chamou-o, e pela primeira vez, Jup não respondeu ao chamado do amigo. Todos puseram-se à sua cata, com grande receio de encontrá-lo entre os mortos. Removeram os cadáveres que manchavam a neve com seu sangue, e Jup foi encontrado no meio de uma verdadeira montanha de cachorros do mato, cujos maxilares arrebentados e vértebras quebradas testemunhavam terem sido objeto do terrível porrete do intrépido animal. O pobre Jup ainda segurava nas mãos o toco de seu tacape partido. Privado de sua arma, fora atacado por uma alcateia, e ferimentos profundos lanhavam o seu peito. "Está vivo!" exclamou Nab, debruçando-se sobre ele. "Cuidaremos dele como se fosse um dos nossos." Jup pareceu entender, pois inclinou a cabeça sobre o ombro de Pencroff num gesto de gratidão. O marujo também estava ferido, mas seus ferimentos, assim como o de seus companheiros, não eram graves, pois graças às armas de fogo, quase sempre conseguiram manter os agressores à distância. Logo, apenas o estado do orangotango inspirava cuidados. Carregado por Nab e Pencroff, Jup foi transportado até o elevador, e emitindo fracos gemidos, mal conseguia respirar. Içado lentamente até Granite House, foi instalado num dos colchões retirados de um dos estrados, e seus ferimentos cuidadosamente lavados.
Nenhum órgão vital parecia comprometido. Porém, muito debilitado pela perda de sangue, Jupe teve febre alta. Deitaram-no, então, após o curativo. Impuseram-lhe uma dieta severa. Como se para uma pessoa humana, disse Nab, e fizeram-lhe beber algumas xícaras de uma infusão refrescante, cujos ingredientes foram fornecidos pela farmácia vegetal de Granite House. Jupe dormiu um sono a princípio agitado, mas pouco a pouco sua respiração tornou-se mais regular e ele pareceu se acalmar. De tempos em tempos, Top, caminhando, se é que podemos dizer na ponta dos pés, vinha visitar o amigo e parecia aprovar todos os cuidados a ele dispensados. Uma das mãos de Jupe pendia para fora do colchão e Top a lambia com a expressão contrita. Naquela mesma manhã, procederam à inumação dos cadáveres, que foram arrastados até a mata do faroeste e enterrados a uma boa profundidade. Aquele ataque, que poderia ter tido consequências muito graves, foi uma lição para os colonos. E daí em diante, não dormiam mais sem que um deles se certificasse de que todas as pontes estavam erguidas, impedindo qualquer tipo de invasão possível. Jupe, no entanto, após ser motivo de preocupação por alguns dias, reagiu vigorosamente contra a doença. Sua constituição prevaleceu. A febre baixou gradativamente, e Gideon Spilett, que era um pouco médico, logo o considerou pronto para outra. Em 16 de agosto, Jupe voltou a se alimentar. Nab preparava-lhe iguarias açucaradas, que o doente degustava com deleite, pois se tinha um pequeno defeito, este era o de ser um tantinho guloso, e Nab jamais fizera nada para corrigi-lo. O que posso fazer? Dizia ele a Gideon Spilett, que às vezes o censurava por paparicá-lo. Ele nunca teve outro prazer senão o da boca. Esse pobre Jupe. E fico muito feliz de assim poder lhe agradecer por seus serviços. Depois de 10 dias acamado, em 21 de agosto, Mestre Jupe se levantou. Os ferimentos haviam cicatrizado, e claro estava que não demoraria a recuperar a flexibilidade e vigor habituais. Como todos os convalescentes, foi tomado então por uma fome voraz, e o repórter deixou-o comer à vontade, pois confiava em seu instinto, muito em falta nas criaturas racionais, o qual devia preservar o orangotango de todo tipo de excessos. Nab ficou exultante ao ver o apetite de seu aluno voltar. Coma, Jupe, dizia ele. Não faça cerimônias. Você derramou seu sangue por nós. O mínimo que podemos fazer é ajudá-lo a se restabelecer. Finalmente, em 25 de agosto, ouviu-se a voz de Nab chamando os companheiros. Senhor Cyrus! Senhor Gideon! Senhor Harbert! Mestre Pencroff! Venham! Venham! Os colonos, reunidos no salão, levantaram-se ao ouvirem o chamado de Nab, que se encontrava no quarto destinado a Jupe. — O que há? — perguntou o repórter. — Vejam! — respondeu Nab, dando uma grande gargalhada. E o que viram? Mestre Jupe, fumando tranquila e gravemente, acocorado como um turco à porta de Granite House. — Meu cachimbo! — exclamou Pencroff. — Ele pegou meu cachimbo! Ah, meu bom Jupe! Receba-o como um presente! Fume, amigo! Fume! E Jupe lançava gravemente grossas baforadas, parecendo muito satisfeito. Cyrus Smith não se espantou tanto com o incidente,
citando diversos exemplos de macacos domesticados que haviam adotado o hábito de fumar. Portanto, a partir desse dia, Mestre Jupe teve seu próprio cachimbo, o ex-cachimbo do Marujo, pendurado em seu quarto, junto ao estoque de tabaco. Abastecia-o pessoalmente, acendia num carvão em brasa e parecia ser o mais feliz dos quadrúmanos. Acerta quem imaginar que tal coincidência de gostos só fez estreitar ainda mais os laços de amizade que já uniam o digno símio e o honesto Marujo. Talvez seja um homem, Pencroff dizia às vezes a Nab. Porventura, se admiraria se um dia pudesse falar? Por Deus, não, respondia Nab. Mas me admira, na verdade, o fato de ele não falar, pois, afinal, não lhe falta senão o dom da palavra. Seria de toda forma muito engraçado se um belo dia ele me dissesse: e se trocássemos de cachimbo, Pencroff? É mesmo, respondia Nab. Pena que ele seja mudo de nascença. Com o mês de setembro, o inverno partiu definitivamente, e as obras recomeçaram com ardor. A construção do barco avançou célere. As traves foram assentadas na quilha e a ossatura consolidada, com cintas encurvadas pela exposição ao vapor d'água, a fim de se adequarem às exigências do gabarito, ligando todas as partes do casco. Como havia madeira em quantidade, Pencroff sugeriu ao engenheiro duplicar interiormente o casco com uma escoa impermeável, o que conferiria ainda mais robustez à embarcação. Sem saber o que o futuro lhes reservava, Cyrus Smith aprovou a ideia do Marujo de fazer sua embarcação a mais sólida possível. A escoa e a coberta da embarcação foram totalmente concluídas em 15 de setembro. Para calafetar as emendas, fabricaram estopa com zostera seca, a qual foi introduzida a golpes de malho entre o madeirame do casco, da escoa e da coberta. Em seguida, essas emendas foram calafetadas com alcatrão fervente, que os pinheiros da floresta forneciam em abundância. A conformação interior da embarcação foi das mais simples. Primeiro foi lastreada com pesados fragmentos de granito, emboçados num leito de cal, pesando aproximadamente 5 toneladas. Um convés foi estendido por cima desse lastro e o interior dividido em 2 cabines, ao lado das quais corriam 2 bancos, que serviam de baús. O pé do mastro devia escorar a divisória que separava as 2 cabines, cujo acesso era feito por 2 escotilhas, abertas no tombadilho e dotadas de alçapões. Pencroff não teve dificuldade alguma em encontrar uma árvore adequada para o mastarel. Escolheu um jovem pinheiro, bem reto, sem nodosidades, que ele só precisou esquadrar na gola e abaular na cabeça. As ferragens do mastro, do leme e do casco, rudimentares, porém sólidas, foram fabricadas na metalurgia das chaminés. Por fim, vergas, topes, retranca, antenas, remos e etc. Tudo estava terminado na primeira semana de outubro. Resolveram então testar a embarcação nas cercanias da ilha, a fim de estudar seu comportamento no mar e até que ponto era possível confiar nela. Durante todo esse tempo, não haviam se esquecido das obras mais urgentes. O curral fora reformado, pois era preciso abrigar e alimentar as crias do rebanho de carneiros e cabras. Também vistoriaram o viveiro de ostras, a coltada, as minas de carvão e ferro, bem como determinadas áreas, até então inexploradas, das florestas do faroeste, fartas em caça. Descobriram igualmente outras plantas nativas, que, embora não de utilidade imediata,
contribuíram para diversificar as reservas vegetais de Granite House. Eram ficus, uns semelhantes aos da África Meridional, com folhas carnudas e comestíveis, outros produtores de sementes que davam uma espécie de farinha. Em 10 de outubro, o barco foi lançado ao mar. Pencroff estava radiante. A operação foi um êxito completo. Toda aparelhada, empurrada sobre cilindros até a beira da praia, a embarcação foi capturada pela pré-mar e flutuou, para aplausos dos colonos e especialmente de Pencroff, que não demonstrou nenhum tipo de modéstia na ocasião. Aliás, sua vaidade iria sobreviver ao término da construção do barco, uma vez que, depois disso, seria chamado para comandá-lo. O posto de capitão foi-lhe atribuído por unanimidade e com alegria. Para satisfazer ao capitão Pencroff, a primeira providência foi batizarem a embarcação. E após várias propostas longamente discutidas, os sufrágios contemplaram o nome Bonadventure, que era o nome de batismo do leal marujo. Tão logo o Bonadventure foi soerguido pela maré, viram que ele se mantinha estável em suas linhas d'água e que navegaria corretamente em todas as velocidades. Em todo caso, o teste seria feito naquele mesmo dia, num périplo ao redor da costa. O tempo estava bonito, a brisa fresca, o mar fácil, sobretudo no litoral sul, pois o vento soprava do noroeste já fazia 1 hora. A bordo! A bordo! Gritava o capitão Pencroff. Mas era preciso almoçar antes de partir, e pareceu-lhes, inclusive, conveniente levar provisões a bordo, para o caso de a expedição adentrar à noite. Cyrus Smith também se mostrava ansioso para testar a embarcação, cujo projeto, salvo por um detalhe ou outro alterado por recomendação do marujo, era de sua autoria. Por outro lado, não depositava nela a mesma confiança que Pencroff, e como este não voltara a tocar no assunto da viagem à Ilha Tabor, Cyrus Smith torcia para que o marujo houvesse desistido do plano. Teria-lhe repugnado, com efeito, ver 2 de seus 3 companheiros aventurarem-se longe naquele barco, afinal, de pequeno porte, com uma capacidade de apenas 15 toneladas. Às 10h30, estavam todos a bordo, inclusive Jup e Top. Nab e Harbert levantaram a âncora, que mordia a areia junto à foz do Mercy. A brigandina foi içada. O pavilhão lincolniano flutuou no topo do mastro, e o Bonadventure, pilotado por Pencroff, fez-se ao mar. Para sair da Baía da União, tiveram primeiro de posicionar-se de modo a pegar o vento pela popa, o que persistiu constatar que, sob aquela configuração, a velocidade da embarcação era satisfatória. Após haverem dobrado a ponta do destroço e o cabo da garra, Pencroff foi obrigado a navegar rente à margem, a fim de contornar a costa meridional da ilha, e após alguns bordejos, observou que o Bonadventure era capaz de avançar a aproximadamente 5/4 de vento, e que resistia satisfatoriamente à deriva. Mantinha a dirigibilidade mesmo com o vento de proa, mostrando-se, no jargão dos marujos, nervoso e, inclusive, ganhando velocidade. Os passageiros do Bonadventure estavam absolutamente encantados. Tinham ali uma boa embarcação, que, em caso de necessidade, poderia lhes prestar grandes serviços. Com o bom tempo e a brisa agradável, o passeio foi deslumbrante. Pencroff navegou em direção ao mar aberto, a 3 ou 4 milhas da costa, nas imediações de Porto Balão. A ilha surgiu então em toda a sua envergadura, e sob um novo aspecto,
mostrando seu variado panorama desde o Cabo da Garra até o promontório do Réptil. Desde os primeiros planos de florestas, nos quais as coníferas ainda contrastavam com a jovem folhagem das outras árvores, até o Monte Franklin, que dominava o conjunto com seu pico nevado. "Que beleza!" exclamou Harbert. "Como nossa ilha é bonita e generosa!" completou Pencroff. "Amo-a como amava minha pobre mãe. Ela nos recebeu, pobres e carentes de tudo. E o que falta a esses 5 filhos que caíram do céu?" "Nada!" respondeu Nab. "Nada, capitão!" E os 2 bravos indivíduos emitiram 3 formidáveis urras em homenagem à sua ilha. Nesse interim, Gideon Spilett, recostado ao pé do mastro, desenhava a paisagem que se desdobrava aos seus olhos. Cyrus Smith observava em silêncio. "E então, Sr. Cyrus?" indagou Pencroff. "O que acha do nosso barco?" "Parece comportar-se muito bem", respondeu o engenheiro. "Ótimo! Acredita agora que ele pode fazer uma viagem de certa duração?" "Que viagem, Pencroff?" "A Ilha Tabor, por exemplo." "Amigo", respondeu Cyrus Smith, "penso que numa emergência não hesitaríamos em confiar no Bonadventure, até mesmo para uma travessia mais longa. Mas não se iluda, eu veria com pesar sua partida para a Ilha Tabor, já que nada o obriga a ir até lá." "Nada mais natural do que desejar conhecer seus vizinhos", insistiu Pencroff, que se obstinava em sua ideia. "A Ilha Tabor é nossa vizinha, a única. Os bons modos exigem nossa ida até lá, nem que seja para uma visitinha." "Diabos!" zombou Gideon Spilett. "Como nosso amigo Pencroff é intransigente com relação às formalidades." "Não sou intransigente com absolutamente nada", replicou o marujo, um pouco ofendido ante a oposição do engenheiro, a quem, no entanto, não pretendia inquietar. "Pense, Pencroff", argumentou Cyrus Smith. "Não pode ir sozinho à Ilha Tabor." "Basta-me um homem." "Que seja", respondeu o engenheiro. "Então é de 2 dos 5 colonos que o senhor arrisca privar a colônia da Ilha Lincoln?" "Dos 6, atalhou Pencroff. está se esquecendo de Jup." "Dos 7, acrescentou Nab. "Top também é um dos nossos." "Não arrisco, Sr. Cyrus", continuou Pencroff. "É possível, Pencroff, mas, repito, é expor-se sem necessidade." O teimoso marujo não respondeu e mudou de assunto, determinado a insistir mais tarde. Não suspeitava, porém, que um incidente viria em seu auxílio, transformando em obra de caridade o que não passava de um capricho, no fim das contas, discutível. Com efeito, após manter-se ao largo, o Bonadventure reaproximou-se da costa, dirigindo-se a Porto Balão. Era importante verificar as passagens abertas entre os bancos de areia e os recifes e batizá-las da melhor maneira possível, uma vez que a pequena enseada devia ser o ancoradouro da embarcação. Estavam a apenas meia milha da costa e, para se posicionar contra o vento, bordejaram por um instante. O Bonadventure avançava lentamente naquele momento, pois a brisa, parcialmente detida pelas terras altas, mal enfunava suas velas, e o mar, liso como gelo, só encapelava ao sabor de lufadas que passavam caprichosamente. Harbert, na proa, a fim de indicar a melhor rota,
exclamou de repente. Orse, Pencroff! Orse! O que há? Indagou o marujo, levantando-se. Uma pedra! Não! Espere! Disse Harbert. Não estou vendo direito! Orse mais um pouco! Assim! Aproxime-se! E ao dizer isso, Harbert, deitado ao comprido no costado, mergulhou o braço na água e o retirou rapidamente, dizendo: Uma garrafa! Tinha na mão uma garrafa fechada, que acabava de recolher a poucas centenas de metros da costa. Cyrus Smith pegou a garrafa. Sem dizer uma palavra, fez saltar a rolha e retirou um papel úmido, no qual se liam estas palavras: Náufrago, Ilha Tabor, 153 graus, longitude oeste, 37 graus e 11 minutos, latitude sul. Fim da parte 20.